Fala, Barca! Como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio, começando o mês com um tema muito massa, mas eu não vim sozinho. Nosso novo promovido, bate palma aí, edição. Ele, Samuca! Fala, galera! Nossa, e realmente esse é o sentimento que eu tô tendo. Parece que eu fui promovido aqui na nossa empresa Podcast Bar. Fala, Bar. Olha o que Deus fez na vida da gente! Eu era só um irmão, bateria. Eu era só um irmão daquele normal que fica sentado no banco da igreja. Mas hoje eu sou baterista. Gente, e hoje vai ser massa, hein, Samuca? Hoje vai falar de um tema muito massa, na verdade, um mês. Hoje é diferente. Hoje ele vai falar sobre cultura cristã e cultura pop, como se relacionar com isso em todas as esferas da sociedade. Então, esse mês vai ser massa, esses episódios que vem por aí. Mas antes tem o famoso o quê, Samuca? Chama comigo o meu, O seu o nosso. podcast. Fala, puxa a vinheta. Samuca, e não estamos sozinhos hoje, né, meu velho? Hoje a gente tá com dois convidados de peso. De peso, o mais engraçadinho de todos. Me senti ofendido. Um não é tão engraçadinho, né? Oxi. Um já é o velho. Bom dia, meus lindos! Mas aí, ó, o nosso David Leonardo, Daniel Gueiros. Deus. Fala, irmão, fala. Prega aí. Deus pra galera. deixou Parece muito. você tocar. Se Deus deixou você ver. É porque é pra você dar o like no vídeo do podcast. Bem-vindo ao Fala Barca. Aí, velho. E ó, e a gente veio com ele, o pastor, o líder do Nauta. Ele que é o nosso astronauta de hoje. É uma collab assim de peso. muito respeito. Nós e psicólogo, diretamente de Brasília Teimosa, joga e prega ele, Anderson Oliveira. Bora simbora, galera, que hoje vai ter o quê? Vai ter o quê? Cultura pop. É. Ei, que massa estar aqui com vocês hoje, de verdade. Gueiro já é de casa, já tá em todos. Mas Anderson, obrigado por aceitar o convite, vai ser massa. Anderson é convidado, mas a galera aqui não preparou o negócio da integração. Então depois a gente dá o... Água benta. Mas, ó, Na frente da televisão. vamos lá, hoje a gente vai falar de um tema, vamos ser direto e objetivo. É Jesus e cultura pop, né, Samuca? E eu acho que a pergunta principal que a galera quer saber, beleza, mas o que é cultura pop? É isso que vocês estão falando, Jesus e cultura pop, beleza, o que é cultura pop? A cultura pop é a cultura influenciada pela mídia e é uma cultura de entretenimento, né? Então, é uma cultura que chega nas massas, é uma cultura de fácil acesso, é uma cultura que as pessoas acabam se identificando. A gente, às vezes, não precisa pensar, né, Guilherme? Não precisa nem raciocinar, essa cultura vai entrando no nosso dia a dia, como, sei lá, Big Brother. Você precisa pensar para assistir o Big Brother? Rapaz, precisaria pensar, né? Não pensa, desculpa. Brincadeira. Ou seja, mas é uma cultura feita para entender. É uma cultura feita para que você goste de ver. Às vezes você se identifica nas pessoas, nos personagens, né? O YouTube tá recheado disso hoje em dia, né? Cultura. A gente pode também pegar algumas áreas, né? Vocês estão vendo aqui no nosso cenário que tem bem representada a cultura geek aqui, né? A cultura nerd. Então, muita gente acha somente que cultura pop é cultura geek e nerd. Mas cultura pop, na verdade, é um negócio tão grande que influencia todas as áreas, né? Cinema, televisão, influencia o nosso dia a dia aqui. Quem não queria um dia desse comer um morango do amor? É influenciado pela internet. Eu não quis não, porque era muito caro, mas todo mundo ficou com aquela sensação do tipo assim, meu irmão, esse negócio é bom mesmo, velho. Ei, mas antes da gente ir pra... Eu gostei dessa parada, tipo, a gente bota muito que é a cultura nerd, e a gente traz muito pra jovem. Mas existe cultura pop pra pessoas mais velhas, vamos ser uma galera que assiste televisão, que ama assistir o Domingão do Faustão, todo domingo tá lá. Fala aí, Gueiros. Tem um livro aí chamado O Guia do Mochileiro da Eternidade, que a gente lançou na nossa conferência. O autor é desconhecido. É incrível, viu? Olha ele aqui do meu lado. Quem leu aí? Quem da Barca não leu? Mas ninguém leu, velho, porque a galera não tava na era pop da Barca. Se você é da Barca e não leu o livro ainda, tá perdendo, tá vacilando, velho. Quem compartilhar esse vídeo? Samuca, tem desconto no livro? Mas pode fazer melhor, pode dar de graça, pode botar um drivezinho na descrição do
do vídeo com o PDF. Ou seja, curtiu, viu o vídeo, Se compartilhou, inscreveu no canal, ganha o livro. é um livro de graça. Boa. Qual Mas- livro? O Guia do Mochileiro da Eternidade. Isso é uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Ótimo livro, inclusive. Mas é o seguinte, esse livro tem uma frase que Samuca. diz o seguinte: cultura pop é a cultura que ressoa. Porque a Samuca. cultura pop, ela nasce de um anseio por identificação que todos nós temos. Ou seja, eu posso não conhecer Dostoiévski, mas eu conheço Taylor Swift. Então, tipo assim, Taylor Swift é doida da cabeça. Ela tem aqueles problemas dela, só canta tristeza e decepção amorosa e tal. E tipo assim, com boa parte da galera desequilibrada do mundo, você ressoa, você tem uma identificação com Taylor Swift, né? Desculpa aí, gente. Ele é meu filme, tá? Gente, perdoa. Eu sou meu filho. Mas, tipo assim, então eu acho que Esse Dave Leonardo tá diferente. ela não tem a ver com Samuca. isso. É que tá fazendo barulho, gente. Acho que não dá sair no microfone, mas enfim. Ela não tem a ver com nerd, ela tem a ver com identificação. E acho que esse é o segredo da cultura pop. Massa, massa. Boa. E o problema disso é que as pessoas hoje se identificam com coisa ruim. Isso que é um problema. A cultura pop não é um problema. O problema é que as pessoas têm mau gosto. Ah, mano. E eu acho que, tipo, eu tenho uma dúvida sincera, assim, em relação a isso. E aí, como o Anderson falou, acho que eu já consegui até ter um norte maior, mas Samuca. vocês acham que Deus enxerga a cultura pop? Eu tava falando com o Gueiros ontem de madrugada e falando pra ele, mano, essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu acho que o livro Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer, dá um bom norte. É Lembra um esse livro? E é curtinho, dá pra gente É. que tem tempo corrido ler tranquilo, assim. E ele traz algumas reflexões. Eu anotei aqui, quero ler com vocês. Francis Schaeffer diria assim, nesse livro, Arte e a Bíblia: o cristão é aquele cuja imaginação deve voar além das estrelas. Esse foi uma citação que ele fez e ele continua dizendo assim: a arte cristã é a expressão da vida integral de toda pessoa cristã. O que um cristão retrata em sua arte é a totalidade da vida, ou seja, não apenas uma parte, não apenas o evangelho pregado ali. A arte não deve ser apenas um veículo para algum tipo de evangelização autoconsciente. Ou seja, como é que Deus enxerga a cultura pop? Deus enxerga a cultura pop como possibilidade de refletir a sua glória, de refletir a sua graça, a graça comum, na verdade, inclusive. Que a gente pensa que só crente pode fazer uma coisa que glorifique o nome de Deus, né? Mas não, existe a graça comum. Então, alguém como um grande cantor, DJ, fala aí, que Gueiros faz, grande análises, ele não é confessional cristão, mas ele revela a beleza e a graça de Jesus em suas letras. Então, assim, Deus enxerga que a cultura pop pode glorificar ele também. Cara, ontem eu tava no meu trabalho, né? E aí é engraçado. Nada sobre religiosidade ou colocando um adjetivo na pessoa. Mas lá no meu trabalho tem um cara, Samuca, assembleiano, e agora ele tá virando presbiteriano. Então, na cabeça dele tem muita coisa confusa, né? Por exemplo, Dois extremos. dois extremos. Então, eu tava explicando pra ele, eu disse, ó, eu coloquei uma música de Belchior. Nossa, bom. Belchior, eu tava escutando Sujeito de Sorte. Cara, incrível. E aí, brasileiro? e aí ele, poxa, tu é crente e escuta essas músicas? Aí eu disse, veja, a gente está escutando cultura. Cultura boa. Cultura que é boa. Aí ele, não, mas a gente tem que ter, porque tem coisas que são músicas do mundo. Tá ligado? Eu disse, ó, veja, aí explica. E aí, eu não vou contar bem a conversa com ele, mas, cara, tem muita gente que tem esse sentimento, né, de cultura, tipo, cultura do mundo, cultura... E aí tu falou uma parada... Dicotomia, né? E aí eu falei, exatamente, eu falei, ó, o problema da gente é que a gente acha que só quem é cristão tem a graça ou a criatividade de criar algo. Mas Deus fez isso, né? Deus fez isso pra todo mundo é criativo. Criatividade é uma característica de Deus, né? Ele é criador. Eu gosto desse tema de música porque existem músicas que têm tanta beleza, assim, que refletem a graça de Deus. Por exemplo, a música Amor Puro. Essa música, pra mim, Adorem tudo, pois é, tudo. parece um salmo, pô. Parece uma oração cantada por Davi. Deixa eu ler pra vocês a canção e vocês me dizem se não parece com um salmo de fato. Ela diz assim: o que há dentro do meu coração eu tenho guardado para te dar, e todas as horas que o tempo tem para me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom.
Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem, é teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. E tipo, isso é bonito, não é porque eu penso nisso, aí eu começo a falar, nossa, é muito parecido, porque ele usa a palavra adorar, e a gente adora a Deus, então isso é uma conexão. Não, é bom porque é bom, pô. Tiago 1,17, toda bondade vem todo dom perfeito, vem do Pai das luzes e que não há sombra de variação. Ou seja, se é bom, vem de Deus. Não importa se é Djavan, se é Caetano Veloso, se é Robert Downey Jr., não importa quem for. O cristão tem que identificar a verdade onde quer que ela esteja. Cara, uma dúvida. Eu acho que sendo bem aberto com vocês. Se eu pegar uma parada dessa e tipo, cara, eu vou cantar isso pra Deus. Eu sei que o autor não fez pra Deus, mas eu canto pra Deus. É justo ou não é justo? E aí? Deixa eu te perguntar um negócio. Tu, Moura. Vou responder. Não, irmão. Ei, irmão. O roxo é que você que tem que responder. Pergunte pra galera aí, ó. Essa é uma boa. É coisa de filosofia. Devolver pra pessoa. Pergunta. Vai, pergunta. Aí eu vou devolver pra tu. Isso aqui a gente... Que tu não faz, boa, que não é pra Deus. Ou seja, se tem alguma coisa que tu não faz que não é pra Deus, já tá errado. Ou seja, se você não cantar essa música pra Deus, não no sentido, tipo assim, eu vou me declarar pra Deus. Mas, tipo assim, se você não cantar pra Deus, tá errado, pô. Se você não jogar bola pra Deus, você tá errado. Se você não vê filme pra Deus, então é tudo uma questão de por que você faz o que você faz. Sim. Eu acho que esse é o norte da questão. Exato. J.K. Smith tem um livro muito incrível, né? Que é Você é aquilo que ama. Então, todas as coisas precisam revelar. Na verdade, todas as coisas já revelam aquilo que a gente ama, né? Se eu gasto mais tempo no meu celular do que, sei lá, em tempo de devocional, oração, leitura bíblica ou comunhão com os meus irmãos, isso revela uma prioridade do meu coração, obviamente revela o que eu amo mais, porque é só ser um pouquinho honesto, onde a gente dedica mais tempo é aquilo que a gente de fato tá gostando, é onde de fato a gente tá amando, né? Mas o cristão em si, hoje no Brasil, ele tem o problema de ser separatista, né? De fato, de conseguir enxergar as coisas como se tivesse coisa do mundo, coisa de Deus, ou seja, é o sagrado e profano. Né? Exato. A gente não consegue, de fato, contextualizar com a cultura, mas a gente também não sabe nem o que a cultura está tentando comunicar. A gente é muito leigo, né? Eu acho que reflete bem a falta de profundidade, de conhecimento da nossa própria fé, né? Tem um profeta, um poeta chamado Marcos Almeida, que ele fala na música sagrado o seguinte: é que o sagrado se tornou hilário, acendeu em abril, se espatifou em maio, e o que é que ficou? Ficou um riso amarelo. Mas agora tanto faz o que é sagrado, porque nada importa se isso tudo não for antes santificado bem no interior do meu peito deserto. Então a ideia é, o sagrado ele nasce em abril, ele morre em maio, a tradição se levanta, a religião se levanta, sendo que o sagrado, ele não tá na forma, ele não tá no que nos circunda, ele tá dentro da gente. Sim. Então, não é que a gente tem um coração bom, não, gente. Por favor, nós somos totalmente depravados. Mas o sagrado, ele tá no coração por trás de toda ação. Cara, e a gente é redimido. Tu falou que a gente não é bom. A gente é redimido, logo, a gente também pode dizer que a cultura pode ser redimida. Pode ser redimida. E aí? A cultura, a gente pode fazer 3 coisas. Cara, isso ainda a gente tá no primeiro ponto ainda. Vê. Meu Deus. A gente pode fazer 3 coisas com a cultura. Eu chamo de 3 R's. A gente pode receber a cultura, a gente pode rejeitar a cultura e deve rejeitar certas culturas, e a gente pode redimir a cultura. Só que, para isso, a gente precisa ser muito sábio. A gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa conhecer as Escrituras, para que a gente não entre nisso que a gente estava falando, né? No separatismo, a gente não caia na ideia de, tipo assim, tem sagrado e profano, senão a gente vai ser meio tolinho, assim, meio menino na fé, assim. Então, a gente precisa examinar bem. Esse é um conselho, inclusive, que é 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. 1 Tessalonicenses 5, Se 21, fosse Moura, tava todo mundo tirando onda. Eu tenho TDAH, me ajudem aí, pelo amor de Deus. Às vezes falar em bola mesmo. Ele diz assim: examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. São algumas lições aqui. Primeiro, examine. É o primeiro verbo disso aqui. Examinar.
Só que como é que eu vou examinar se eu não conheço o meu crivo de exame? O meu crivo de exame é as escrituras, a minha lente para eu conseguir enxergar as coisas deve ser a palavra de Deus. Só que se eu não tenho conhecimento na palavra de Deus, se eu não tenho minha vida devocional, como que eu vou fazer um bom exame? Como que eu vou fazer um bom julgamento? Antes dos seus grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. Exato. Então, a gente precisa primeiro ter uma base antes nessa quest pela cultura, assim. E falando, acrescentando sobre o que o Anderson disse, a questão da rejeição. Existe cultura ruim. Bons. Brega funk. Não. Calma. Daniel do passinho aqui se revelou. Eu odeio o brega funk como estilo musical, mas o ponto eu acho muito ruim. Sendo que só o que faz do brega funk pecaminoso Samuca. letras. Então, tipo assim, de novo, toda boa dádiva vem todo bom dom perfeito. A música vem de Deus. Entenda, gente, o pecado, ele não tem poder criacional. O pecado, o diabo, ele não cria nada. Ele é cachorrinho de Deus. Então, o que ele pode fazer? Ele vai pegar o que é bom e ele vai perverter. Samuca. O que antes era harmonioso. Samuca. Samuca. Eles fazem monta de novo. Então, tipo assim, a música que é algo bom, o brega funk, Samuca. de forma crua, é bom, é pervertido com letras ruins, com apologia à sexualidade, com apologia a drogas, a crime. Então, isso tem mais a ver não com a essência da coisa, mas com que ela é transformada pelo nosso coração pecaminoso. E, assim, eu Samuca. dúvida assim, muito sincera, assim, quando a gente para e olha todas as histórias, né, tipo, indo mais pro lado de uma cultura geek, algo mais assim, é possível ver que meio que sempre tem como se fosse uma forma, né? Sim. E essa tal forma, Samuca. podemos dizer que é uma forma vista como a vida que Cristo viveu, um filme. Eu não sou o cara muito da cultura, quem sabe da cultura pop, principalmente geek. Quem me conhece sabe que eu não sou igual a Daniel, mas pronto, eu assisti o filme do Superman esse ano, e lá no filme do Superman, tipo, Samuca. depois, eu vou contar só a primeira parte, tá? Porque depois ele descobre toda a verdade e conta aos pais dele. Mas, tipo, no vídeo lá que é mandado pros pais dele, os pais dele dizem que ele tem um propósito em vir aqui pra Terra. Vem aqui pra Terra pra salvar a Terra e tal. Mas quando... E o que fazer? Samuca. Diante dessas situações que muitas vezes vão fugir do controle. Como o Superman aí, todo mundo tinha uma ideia em relação a ele. E depois quando... Você tá falando, tipo assim, quando a história, ela difere do arquétipo. Exatamente. Entendi. Samuca. Samuca. O D.R. Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, Hobbit e tal. Samuca. Inclusive, foi ele que evangelizou C.S. Lewis. Então, C.S. Lewis era o melhor amigo dele. E o que ele falava é o seguinte... Por isso que fez As Crônicas de Nárnia. E o Cristão Puro e Simples, tal, o cristianismo. E Tolkien dizia que Cristo é um mito verdadeiro. Por que um mito verdadeiro? Aqui a gente tem, só olhando para o nosso cenário aqui, a gente tem um Homem de Ferro. Samuca. Um exemplo de redenção de um cara que era arrogante e ele sacrifica no final pela humanidade. Samuca. Um exemplo do Darth Vader, que ele era bom, mas ele se corrompeu. E depois ele volta, faz o caminho de volta e ele salva. Eu sou o seu pai. A gente tem ali o Superman, que ele falou do Superman desse ano, mas assim, eu sou um fã de Zack Snyder. Isso aí. De Zack Snyder. E isso aí é do Liga da Justiça de Zack Snyder. E tem uma cena que pra mim é a segunda melhor cena da história do cinema. Impossível. Segunda, não tem jeito. Impossível. Problema assim, depois a gente conversa. Não. Tu tá no mesmo caminho do Samuel, que diz que o melhor filme da história é Gente Grande. Não, mas aí ela... Se você discorda de mim, você tá errado. Mas o ponto é o seguinte. Essa cena, ele ressuscita o Superman, ele morre e ressuscita. E quando ele tá voltando pra a nave dele, pra pegar essa roupa preta dele aí, ele começa a ouvir o pai dele de Krypton e o pai dele da Terra. E as falas ficam intercalando. Então o pai dele fala, ame eles, Kal, como nós amamos você. É Kal de Kal-El, gente, é o nome do Superman aqui, pra quem não sabe. Então ame eles como a gente amou você. Aí o pai da Terra fala, a gente sabia que você ia mudar o mundo. Aí o pai de Krypton fala, você vai ter uma escolha de ficar orgulhoso diante da humanidade. Seu coração vai ser testado e você vai poder, no final, levar eles ao sol, junto com você. Aí, e ele fica quase numa fala profética.
Então, sua mãe, eu amo você. Sua mãe, eu sabia que você ia mudar o mundo. E é como se fosse as duas naturezas entrando em perfeitamente sincronia. E no final, o pai de Krypton, que é o Jor-El, Samuca, ele fala assim, vô e filho, é a hora. E ele se levanta, ele voa e ele abre os braços para a humanidade na frente do sol. Eu fico arrepiado com essa cena. Então, isso é tudo reflexo, porque o nosso coração é Eclesiastes, nosso coração, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, dentro da gente, a gente tem esse anseio de contar histórias que refletem a grande história. Isso até, tu tá falando de Cornélio Vantil. Samuca, Cornélio Vantil é o pai da apologética reformada. Samuca, a ideia dele é, não existe ateu, basicamente. Porque você pode negar a existência de Deus. todo mundo acredita em algo. Mas lá, não é isso também. Mas no fundo, você tá em rebelião. Samuca, Descrença. É como se fosse assim, você sabe a verdade, você é indesculpável. Então Deus, ele se revela e você não dá. É um negócio que ou você... ou ele toca o seu coração e você se rende à vontade dele e você consegue enxergar e conhecer a Deus de fato. Ou o seu coração tá rebelião por causa do pecado. Então, é por isso que a gente tem tantas histórias. E é lindo isso, né? É lindo, velho. então, tu falou uma parada, então, tipo, é por isso que as histórias têm tanto poder. Exatamente. Elas refletem... Porque desde o tempo antigo, tem a história do poder do mito, né? A galera contava muita história pra trazer um exemplo. Enfim, o próprio Jesus, né, pode trazer, eles falavam por meio de parábolas, por meio de história. Exato, a galera deve estar em casa até se perguntando o que é um mito, né? Um mito é uma narrativa simbólica para contextualizar o mito das coisas, a explicação das coisas. Né? Mitologia grega, mitologia nórdica. Sabe que é tudo verdade? Samuca, eita. Vou explicar, cara. Eu quis falar. Pessoal, e agora foi polêmico, irmão. Tu tem 5 minutos que eu tenho que ir e sair, galera. Ele vai ter que sair, gente. Eu vou ter que sair, mas já eu me despeço. Vou explicar o que minha frase polêmica foi só pra polemizar, aí a gente bota a citação assim. Olha o corte. Todas essas. E o corte. Esse é o corte. grega, mitologia Verdade. Pessoal, todas essas histórias, elas falam de deuses e semideuses, que eles vão pra Terra, eles acasalam com pessoas da Terra, eles têm filhos, eles se procriam, e eles ficam o tempo todo em brigas de vaidade. se tu falar que isso é Gênesis, Samuca, Vou chegar lá. E todos eles, grego, nórdico e tal, falam de um julgamento que tá vindo. Os gregos têm os nórdicos têm o Ragnarok, onde Odin e Asgard vai morrer e tal. Os gregos têm quando o Olimpo vai cair e vai acabar com tudo. Então, isso aí... Samuca, E todas essas mitologias, elas nascem... A Bíblia fala pra gente, e demônios, eles vinham pra Terra, tinham relações com seres humanos, aí gigantes, Golias, enfim, tem tudo a ver com isso aí. Mas o ponto é, esses mitos, eles foram criados e eles refletem... Opa, morri, velho. Tem nada assim, foi olha, pra falar de diabo. Então, tipo, era um reflexo do medo que eles tinham de um julgamento maior que tava vindo. Deus ia eles sabem que eles perderam. Caraca. Então, todas as mitologias que a gente tem Se acaba porque... é reflexo da cruz. Que doideira, minha cabeça fez assim agora. E é por isso que vocês perguntam, por que as histórias elas são tão cativantes pra gente, né? Por que eu assisto um filme como esse do Super-Homem, eu consigo enxergar símbolos ali de Jesus Cristo, porque isso me cativa, porque é como se eu estivesse olhando a minha própria história, o que meu coração anseia é uma redenção, o que meu coração anseia é ser salvo de fato, a gente anseia viver essa história, por isso que ela cativa muita gente. Mas é interessante a gente saber que a gente já está vivendo essa história e que já viveremos essa história também, agora e ainda não. Isso tem muito a ver também com o fato de ser humano ser muito mimético. Sim. Peraí, o ser humano ser o quê? Mimético. Bom, acho que, galera, a gente falou, responde aí o que é... Tu falou igual a Guedes agora, pô. O que é ser um ser humano mimético? O ChatGPT disse o quê aí, Pato? Eu não sou um cara de palavras muito difíceis, eu sou um cara muito da massa. É da cultura. Mas 2028 ele vem forte, viu? O ser humano ser um ser mimético é um ser que imita. Mimético vem de mímica. Perfeito. O que é que eu tô fazendo aqui? Isso tem a ver. Fazendo nada. Irmão, Criação. eu vou ter que ir. Sair no meio do podcast agora. Gente, Explica por quê, mano. Eu- O que é que você quer fazer?
Galera, eu vou sair agora no meio do podcast, só vai ficar Samuca aí. Samuca. Sozinho. Então, Galera, Foi foi semana. só isso, só se beijão pra vocês. Tchau. Foi muito bom do único episódio, velho. Tchau, Moura! Isso aí, porque a gente é educado, né? Voltando aqui agora, assim, nosso querido Muro. Mas eu fiz uma pergunta, né? Se isso tem muito a ver, o fato de a gente se prender tanto à história, é porque o homem é um ser mimético, então a gente sempre tenta refletir algo. A gente tenta viver essa história de redenção já hoje, né? E é a nossa história, é a nossa história. 2 Pedro 1, 16 e 17 vai dizer assim: nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu a honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E, tipo, levando a discussão pro campo um pouco menos crente, eu sou menos crente que antes, não dá pra ser mais crente que esse cara. Esse cara que é crente. Mas o cinema. Bora pensar assim, na experiência do que é o cinema. Por que pessoas vão ao cinema? Tem um filme muito bom que eu não posso falar o nome, porque eu não posso indicar esse filme, porque, enfim, não é... Tem que ser rejeitado, no caso. Não é que tem que ser registrado, é que precisa de Muita sabedoria. e a gente tá falando pra gente da barca. É, galera, 17 anos, 14. Já tem 18 agora. Agora eu tenho 18. Agora falando sério, tem um filme que ele explora o que é o cinema em 3 horas. As 3 horas mais malucas da minha vida. E o filme termina com um personagem assistindo o filme. E a câmera ela vai descendo e vai mostrando as diferentes reações das pessoas do cinema ao filme. E tava passando era cantando na chuva. Aí vai mostrando pessoas rindo, pessoas dormindo, pessoas chorando, pessoas se beijando. Uma família junta, uma pessoa sozinha, uma pessoa super séria, assim. Todas essas pessoas, o que é que elas têm em comum, apesar de tantas coisas diferentes? Elas estavam na experiência do cinema. O cinema, assim, falando de forma poética, ele é o mais próximo de uma igreja que o descrente vai chegar, porque é um lugar onde a gente vai para poder, junto com outros, experimentar uma proto-comunhão em torno de algo maior que a gente. Isso é tudo essa questão da mimese. A gente precisa estar juntos, a gente precisa estar juntos, a gente precisa estar fazendo as mesmas coisas, a gente tem esse anseio, pô. Porque o homem, ele foi criado para se relacionar. Nós somos seres relacionais. Então a gente vê esses nossos anseios internos e criacionais no nosso anseio pela eternidade, quando a gente fala de Cristo, quando a gente fala de redenção. 2 dos maiores exemplos de redenção da cultura pop, que é o Homem de Ferro e Darth Vader. Então, é tão forte por isso. E a gente também vê esse anseio criacional na nossa relação com outros. A gente quer estar com outros, a gente quer maratonar séries juntos. Essa droga do verão que mudou minha vida, que tá todo mundo... Não, o verão que mudou minha vida, não. Essa série? Que é uma série? Minha namorada pediu pra assistir. A minha também. Eu não vou assistir, Ariana, eu já lhe avisei. Não, eu não vou assistir com o Marcelo. Só foi mal, amor. Ainda bem que minha esposa não me pediu pra assistir isso aqui, tô livre. Mas e a gente entrando muito nesse ponto, como muitas vezes o que tá no hype, assim, vem com todo, e querendo ou não, a gente muitas vezes fica naquele limbo, né, de eu posso ou não posso, tá tudo... Eita, pergunta clara. E assim, quem me conhece sabe que eu sou um usuário assíduo do TikTok. Usuário assíduo. E assim, lá dentro do TikTok existe muita trend, muita coisa, tipo, e é algo surgindo. Mano, tá muito bom esse bicho. Algo E tirou. Ok, isso foi a redenção do cubo mágico. A redenção. Tipo, vem surgindo muita trend. Veja como dá ordem pro ambiente. É que eu tava banhado, né? Desculpa. Tá vendo? Voltando aqui. Como, tipo, acontece de vir muita coisa assim, trend nova, e às vezes a gente tem que ficar num... Recentemente aconteceu uma trend, e eu vou ser bem sincero, eu ri bastante, que era a galera, muitos cristãos participaram dessa trend, que era finalmente uma dancinha gospel. Era uma dancinha ridícula, velho. Como tu deve mostrar pra gente? Eu não sei, eu não quis nem aprender. Eu não quis nem aprender, é sério. O público tá... Ei, Sam, você é o rei das dancinhas. Não vai dizer não. Ó, gente, Marcado. se a gente chegar em 100 mil likes, Sam vai... Você
quer me ver dançar, vai no... Qual foi o episódio que eu dancei com Miranda? Episódios. Eu, Miranda e Moretti e outro. Não, episódio 4. Nós dançamos bastante. Episódio 4. Então, se quer me ver dançando, vai lá. Mas essa velha pergunta do pode ou não pode, eu quero saber mais. O que vocês têm a dizer sobre isso? E a costura, principalmente. Sim, veja. Pô. Esse pode ou não pode, ele é complicado porque revela uma imaturidade. Ele revela que a gente não se conhece. Ele revela que a gente não conhece a Deus. Ele revela que a gente provavelmente não está lendo as escrituras. Mas, o pode ou não pode ser uma pergunta honesta. Pode ou não pode? Pode? Podcast? Podcast. Se for podcast, pode. Mas assim, eu sei, eu gosto de Francis Schaeffer, eu já falei pra vocês, já citei ele antes, vou citar de novo. Ele diz que toda questão honesta merece uma resposta honesta. E beleza. A gente pode receber algumas pessoas que estão perguntando pra gente, pode ou não pode, com ingenuidade, com um coração que tá de fato Disposto a buscar a santidade. disposto a buscar a santidade. Mas há algumas outras pessoas que estão perguntando pode ou não pode, porque querem ser legalistas, porque querem ficar assim, ó, no limbo. E se eu chegar até aqui é pecado, se eu atravessar um pouquinho não é pecado. Então, assim, é meio confuso lidar com essa resposta porque revela a imaturidade. É como se a gente estivesse buscando o mínimo para entregar para Deus e não a santidade, não a pureza para entregar para Deus de fato, né? John Piper. Tu tá lendo o Plano da Satisfação em Deus? Era pra estar. Era pra estar. Tá baratinho na Amazon, inclusive, hein? Eu nem comecei a ler porque... Ele tem aquela frase famosa, né? Acho desse livro, que é Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. E eu achei genial, velho. Eu li 3 capítulos só até agora, mas tipo, a colocação dele, que é vou levar pro Catecismo de Westminster. Qual é o fim, o último e principal do homem? Primeira pergunta. Qual é? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Ou seja, a gente tem essa tendência de fazer isso. A gente pega aqui, ó, glorificar a Deus e, como consequência da minha obediência, eu vou gozá-lo eternamente. Eu vou ter prazer nele. Quando é indissociável. Eu acho que é Salmo 51, Salmo 52. Que fala que o Senhor não... ele não quer o local... É melhor ler, né? A gente é crente. Gente, a gente não tem esse costume de ler a Bíblia aqui nesse podcast. Mas a Anderson chegou pra mudar as coisas. Mas antes do Naldo, né, da barca, então... É verdade. Barca, galera, é meio... Eu tô... Cadê a galera do Nauta assistindo o podcast? Tá. Qual é? Salmo 51, 51. 51. Deixa eu ler aqui. Qual é a versão? NVI, eu acho. Tá certo. Cadê? Aqui. Salmo 51, versículo 16. Pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não te prezarás, ó Deus. Esse trechinho, valeu, mano. Ele revela o problema dessa pergunta. Quando eu vivo na base do pode ou não pode, eu não tô oferecendo a Deus um coração contrito e quebrantado. Eu tô oferecendo a Deus a forma. Ou seja, eu quero a regra. Eu sou uma pessoa que tem essa tentação de sistematizar muitas coisas. Então, a gente tem que dividir. Essa área do... e essa área do... Então, isso não pode acontecer. A gente... Obviamente, existem coisas que são pecados. Por exemplo, da pornografia. Existem coisas que são efetivamente pecados. Ou seja, não é que... Será que essa cultura pode? Não. A primeira pergunta que se faz é pecado? E é isso que eles... E realmente, tipo, tu entrou num tema que virou até uma cultura, pô. Sim. Tipo, Cultura da massa. plataforma que só... Muita, tipo... o acesso é muito fácil e foi só um exemplo. Tem diversas coisas de forma insidiosa, se infiltrando na juventude, nas dancinhas, nos Instagrams e Reels e TikToks. E tipo assim, a gente vê isso como pecado efetivo. A Bíblia deixa claro, moralidade sexual e moralidade sexual. Então, essa é a primeira pergunta. É pecado? Eu tô indo contra Deus se eu fizer isso? É a primeira coisa que a gente faz. A segunda coisa é onde entra a sabedoria. E eu acho que a nossa sabedoria ela deve se guiar a partir de da divisão da cultura em 3 coisas. 3 tipos de cultura. Cultura ruim, cultura boa e cultura mista. Cultura boa é que você pode consumir sem
sem refreio. Cultura ruim, você não pode consumir de jeito nenhum. Como é que eu divido isso? Cultura ruim é o pecado, que nem a gente falou. Cultura boa, você tem certeza absoluta que nem 1 centímetro do comprimento todo é pecaminoso. E a cultura mista é aquele filme que a gente vê, por exemplo, sei lá, o Homem de Ferro, que ele tem um arco de redenção incrível, mas ele faz sexo antes do casamento. Então, veja, a gente tá vendo um pecado sendo normalizado e a gente tá vendo coisas que refletem a vida de Jesus. Então, quando acontece esse misto, que a gente precisa de sabedoria. Saber discernir, né? Exatamente. Aí entra o nosso discernimento, entra o nosso coração, a gente fazia a balança. E o discernimento não é só para saber se aquilo é uma cultura mista, é uma cultura boa ou uma cultura ruim. Não. É discernimento se o teu coração vai cair ou não naquele pecado. Porque assim, veja, o pecado ele ganha ênfase nos corações de forma diferente. Há aqueles que são orgulhosos e cair ou estar perto de alguma coisa que te leve ao orgulho vai te fazer cair, velho. Então tu precisa rejeitar isso. Tu precisa lutar, tu precisa estar longe. Como o exemplo da pornografia que a gente acabou de dizer, se tu sabe que tem algum lugar que vai te fazer teu coração desejar mais, querer estar mais perto, assim, a gente precisa rejeitar. Então, assim, não é somente olhar o produto cultural e saber se ele é bom ou ruim ou misto, mas é saber se o meu coração, além disso, de eu saber se é bom, ruim ou misto, eu preciso saber o que o meu coração considera como bom, ruim ou misto também. Porque eu preciso perceber as inclinações que há no meu coração de pecado, para que eu consiga ter uma boa separação, uma boa noção daquilo que o meu coração tende a fazer, né? John Stott falaria isso aqui, ó. A liberdade cristã não é liberdade de fazer o que se quer, mas é liberdade de fazer o que é certo. E o que é certo é óbvio. O que é certo é o que as escrituras apontam, é de fato o que Jesus nos orienta a fazer, a viver de fato. Então, a gente tem que parar com a meninice, mesmo sendo adolescente, a gente tem que parar com a meninice de perguntar pode ou não pode, começar a se voltar para as escrituras. Tá faltando a nossa cultura voltar, de fato, para a cultura do quartinho, né? Eu acho que a gente tá faltando nisso, tá pecando nisso. Eu acho que o nosso grande pecado é que a gente tende aos extremos. Então, tipo assim, a gente não consegue caminhar de forma sábia, de forma com discernimento. Ou a gente quer abraçar, ou a gente quer rejeitar. Então, esses extremos são um perigo. Tem uma frase de Ronaldo Lidório, o maior missionário, assim, vivo atualmente. Absurdo, Ronaldo. E ele diz o seguinte, eu queria falar isso. Lá vai. O evangelho é supracultural, pois define e explica a cultura, e não ao contrário. Ele é cultural, por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. Ele é intercultural, por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. Ele é multicultural, ao ser destinado a todos os povos, línguas, transcultural, quando transmitido de uma cultura para outra, e contracultural, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura. O que eu quero dizer com essa frase? O evangelho tem alguma coisa a dizer sobre a sua questão. Não importa se sua dificuldade, não importa qual seja. Se seja a dificuldade com piada, se seja a dificuldade com filme, com música, o evangelho tem uma opinião. Ou ele vai agir por isso, ou ele vai confrontar isso, mas o evangelho, Cristo tem uma vontade sobre cada área da sua vida. E essa frase, de verdade, eu gostei muito, tipo, da forma que ele liga em si. Até porque a gente muitas vezes olha pra cultura e eu vou ser bem sincero, eu sou uma pessoa muito difícil. Eu e Dan, a gente é amigo há muito tempo. E tinha dia que, assim, eu ficava com muita raiva do Daniel. A gente ia andar de bicicleta, o cara chegava no centro... Ainda bem que tem um psicólogo na mesa, né, velho? Não, é sério. Imagina, você vai andar de bicicleta, daí olha pra Daniel, ele olha assim pra você e fala, mano, qual a redenção aqui? E eu só conseguia ver um monte de prédio velho. Ei, não. A gente tava no arco zero, gente. Mas eu fico, tipo, e isso me admira muito. E a forma como ele lida, assim, tipo, porque eu não tenho essa facilidade de ver a redenção de Cristo. É uma sensibilidade que ele tem, né? E assim, essa tal sensibilidade a gente tem que até desenvolver na gente. Uhum. Porque e eu acho muito legal a forma, Dan também, ele tem eu não uso essas folhas de cinéfilo, Letterboxd, mas ele coloca muitas vezes pequenas devocionais com os filmes que ele assiste. Inclusive, mano, fala aí, por favor, porque o nome do teu Letterboxd pra galera te seguir e ver lá, tipo,
Pô, rapaz, se essa galera tiver Airbox, eles estão mal. Tão que nem eu, velho. Tá muito mal você aí, viu? Mas o meu perfil é Daniel GSO no Airbox. E de uma vez O que é isso, Airbox? Letterboxd. Tem um tempo, não sei porquê, mas é um aplicativo pra você escrever sobre os filmes que você assiste. Dá nota e criar ali. Pô, fazer amizade. Véi, teve algum que Deve ser incrível. que eu fiquei, tipo, caraca, tipo, eu fiquei, assim, encantado. Como é possível ver a redenção de Cristo em áreas que a gente pode falar. Sim. Eu não tô recordando agora qual foi um filme que tu postou lá, que inclusive tu postou no Stories, e eu esqueci. Mas, tipo, com isso surge uma pergunta até pra mim. A gente vai muito para um lado de essa tal redenção, vê muito, mas como pra uma pessoa como eu, que vejo muito esse problema de, muitas vezes, tipo, não vejo redenção em tudo, parar de até demonizar essa tal cultura, mas também, não lembro de não demonizar, mas também não colocar ela num status que não dê tipo de idolatria. Como fazer isso? Isso aí foi pra tu, pô. Sabe? Ame a Cristo. Eu acho que a primeira frase dessa citação que eu li de Ronaldo é: o evangelho é supracultural. Ele é maior que a cultura. Então você tem que ter a base de ter os pormenores. Todas as suas necessidades, elas foram supridas 2000 anos atrás numa cruz. De lá pra cá é luxo. Então o que você quiser fazer com a cultura é luxo. É pra viver a vida bem vivida. Veja, se você não sabe apreciar a cultura, você está desperdiçando a sua vida. Não é que sua vida tá, tipo, você tá caminhando um mau caminho. Mas é que Deus, ele dá tanta bênção pra você através da cultura. E você tá sendo negligente ao não aproveitar isso. Sim. Então eu acho que o caminho não é necessariamente redimir. Porque o que eu diria que é redimir é o seguinte. Quando a gente fala de redimir a cultura, é a gente pegar, sei lá, o Homem de Ferro. Meu Deus, eu tô viciado, eu tô com hiperfoco aqui. Pega esses bichinhos aí. Pega o Homem de Ferro. E eu vou pegar e eu vou falar sobre como a arrogância dele e a dureza de coração dele. E ele literalmente não tinha um coração. Ele tinha um buraco no peito dele. Isso é uma resenha. E ele era arrogante. E ele, ao longo dos 21 filmes, eu acho, 19 filmes da fase 1 até 3 da saga do infinito da Marvel, ele vai tendo um desenvolvimento que ele ganha o coração. Ele ganha o coração, ele ama a humanidade ao ponto que ele se dá por ela. Então, é de mim eu pegar isso e eu revelar Cristo nisso. Eu diria. Maior amor é aquele que dá a vida pelos outros. E eu não diria que a gente tem que fazer isso com tudo. Porque, veja, quando eu tava lá no cinema assistindo Vingadores Ultimato, eu não tava, nossa, de fato, no arquétipo de Jesus. Eu tava, eu quero que esse Thanos se lasque. Então, tipo assim, eu tenho que curtir, pô, aproveitar. Não é ficar nesse limbo intelectualizado, tipo, hiper focado assim. Isso é um extra, tá ligado? Viver a redenção naquele momento do cinema não é eu redimir a história do Homem de Ferro, mas eu entender que Deus me chamou também para desfrutar de descanso e lazer através da cultura. É tipo, poderia dizer que é um exemplo. Você chega lá no cinema, daí tá passando essa cena. Você, no primeiro momento, eu quero que Thanos se lasque, isso mesmo. Mas, tipo, aí você para. Não, e o que eu ia dizer é, tipo, você faz isso e depois você olha assim e fala, caraca, é como fosse insight que vem na sua cabeça. Já. É assim. E eu vou citar aqui Gabriel Pacheco, nosso grande amigo, do Efeito Prisma. O som aqui agora. Ele veio para a nossa conferência e no avião ele assistiu um filme chamado Judas e o Messias Negro, se não me engano. Que é um filme que eu tava querendo ver. E acho que foi esse filme, esse pá. Aí eu não tenho certeza não, mas enfim. E aí, mano, o que é que tu viu nesse filme? E a frase que ele respondeu foi tipo uma frase que me marcou pra minha vida inteira. Ele falou, mano, às vezes a gente só assiste filmes. Tipo, assistir um filme, tá ligado? É bom, velho, é bom demais, tipo. Essa experiência de você tá lá. Teve um filme que eu assisti recentemente, O Homem do Norte. O filme não fala nada. Filme vazio, superficial, mas é massa. Vê ele com machado, bicho. O que acontece? Essa pergunta de Sam, ela é importante porque é uma pergunta que faz, como é que eu redimo as histórias, né? Eu quero olhar também para as histórias e contar uma história redimida. Só que o que acontece? É como se a gente pudesse cair
nesse erro que é de produção mesmo. É tipo, é cultural, a gente precisa ser produtivo com as coisas que a gente faz. É como se eu não pudesse só jogar um futebol e ficar descansado e estar lá em comunhão com os meus amigos. Não, eu preciso fazer 3 gols, 2 assistências, criar um aplicativo, postar no aplicativo o quão bom eu fui, para eu ter aproveitado bem esse exemplo. Eu preciso assistir um monte de filme, criar um monte de texto, eu preciso ler muitos livros, entender de tudo, mas depois contar para as pessoas o que é que eu fiz, né? É como se a gente tivesse é uma cultura do espetáculo, né? É uma cultura do cansaço, como diz Bill Churran. Sei que ficou um pouco difícil isso, mas é como se a gente precisasse mostrar o tempo todo, é como se a gente precisasse produzir o tempo todo para mostrar o quão crente eu sou. Isso é o anti-evangelho, né? Exato. Isso é porque eu não quero chamar de meritocracia, porque meritocracia é outra coisa. Mas é no sentido de mérito, de o que eu faço determina quem eu sou. Não é no sentido de eu mereço. Mas é tipo assim, é uma vida, um estilo de vida que as minhas ações definem quem eu sou, e não quem eu sou define as minhas ações. Então se você é alguém que é salvo e é redimido por Cristo, redimir significa resgatar, reaver, tomar de volta. Então, se você é uma pessoa que é redimida por Cristo, eu diria que você tem o dever de aproveitar, de se divertir. Nem que seja com filmes intelectuais ou com gente grande. Tipo Samuel, que é um filme muito bom. Exato. Sabe o que eu percebo? Parece que a gente... Aí eu tô falando com a Barca, efetivamente. Parece que a gente é adolescente. Mas a gente tá querendo ser adulto, velho. Quer dizer, vocês, né? Eu tô adulto mesmo. Ó, as entradas aqui, revelando. Mas parece, gente, às vezes, que vocês já querem ser adultos. Tipo assim, vocês querem dar respostas bonitas e tudo mais. Vocês não querem, às vezes, jogar mais no pátio ali com a gente. Vocês... Mano, aproveita a adolescência, velho. Vai jogar com os teus amigos, assistir um filme. Vem pra igreja, pula bastante, se diverte bastante. Se aprofunda nas escrituras. Deixa que a tua identidade seja revelada através das escrituras, velho. Às vezes a gente tá tentando ser modelado com uma cultura que tá fracassada, velho. Uma cultura que tá falha, clamando por Jesus e não vendo. Porque os cristãos não estão revelando a graça e a glória de Deus no mundo, né? Então, assim, desfruta do descanso que é ter um vôlei para jogar, descansa e desfruta do encontro que é enxergar Jesus na comunhão dos teus amigos. Aproveita isso, velho. Tá na adolescência, a adolescência é para viver com os amigos, com Jesus na igreja e aproveitar essa fase de eu tenho uma frase que eu anotei de Hans Hockenmacher, nosso grande Hockenmacher. Eu leio que você já o livro é A Arte Não Precisa de Justificativa. Ótimo livro. É o seguinte. Muitas vezes as pessoas dizem aos artistas: ser artista é bom se sua arte for usada para evangelismo. E a arte frequentemente se tornou uma ferramenta para evangelismo. Mas sejamos precisos. Como tal, não há nada contra isso. Devemos estar cientes de que a arte não pode ser usada para mostrar a validade do cristianismo. Deve ser o contrário. O cristianismo é verdadeiro. As coisas e ações e os esforços humanos só se adquirem seu significado em relação a Deus. Ou seja, eu não vou usar a arte para provar o cristianismo, eu uso o cristianismo para provar a arte. Então, veja, eu vou falar uma frase aqui que eu quero que você entenda. E, veja, isso não é uma questão de opinião. Vingadores Ultimato é muito melhor que Deus Está Morto. Muito melhor. É muito melhor. Porque, veja, Deus Está Morto, você pode gostar. Parece que o filme tá morto. Eu tô falando do filme. É uma atuação ruim, é um roteiro terrível, é direção péssima. Ao clichê. É clichê, é debate infantil. E o único ateu do filme morre, tá? Fica aí a... Mata o ateu pra dizer que Deus era grande, velho. Então, tipo assim, mano, Deus Está Morto é um péssimo exemplo de filme bom. Quer ver um filme cristão bom? Silêncio, de Martin Scorsese. Martin Scorsese é o diretor de... Esse eu não vi ainda não, quero ver. Tá aí no vídeo. Martin Scorsese é diretor de... É porque eu quero pensar um filme que é muito bom, assim. As Crônicas de Nárnia. É bom. Martin Scorsese? Não, mas é cristão. Filme cristão com as Crônicas de Nárnia. Ele não faz proselitismo. Ele não quer convencer você de que Jesus existe. Porque Jesus existe, ele quer fazer um filme bom. As Crônicas de Nárnia, a gente tem o Senhor dos Anéis, que é absurdo de bom. Filme cristão. O Senhor dos Anéis é cristão. Eu não estou... Isso não é opinião. Isso é J.R. Tolkien que escreveu. E Senhor dos Anéis é... Pessoal, só pra uma análise cultural rápida aqui.
Já assistiu Seus Anéis? Não. Quem assistiu foi Ana e me contou tudo. Já assistiu Seus Anéis? Só assisti Harry Potter. Eu tô chateado. Desculpa. Não, mas Daniel, sabe que eu não assisto filmes. Eu Pra assisti. quem assistiu Eu já, Seus Anéis? eu já li alguns trechos do livro. Pronto, eu vou resumir muito rápido a história. Frodo é um hobbit, que é a criatura mais insignificante que existe, mais simples. Ah, não, isso eu tô ligado. E ele quer pegar um anel, que representa toda a maldade e concupiscência humana. E ele quer levar na Montanha da Perdição, que é um vulcão, pra destruir o anel, que só consegue destruir lá. Sim. E nessa jornada ele tem um mago, que é Gandalf, e ele tem Aragorn, que é o rei prometido pra a Terra-média, e ele vive como um bastardo. Pessoal, a gente tem as 3 facetas de Cristo nos 3 protagonistas. Frodo é o cara que ele se sacrifica. Ele é o sacerdote. Ele vai lá, ele assume a culpa, ele faz o que precisa para ser feito, para poder expiar a culpa do povo, para livrar o povo da condenação. Jesus é sacerdote. Gandalf é o profeta. Gandalf, ele anuncia Frodo. Ele fala das verdades. E ele morre, e depois de um tempo ele ressuscita como Gandalf o Branco. E ele morre lutando contra um demônio gigante de fogo. E quando o demônio chega pra em cima de todo mundo, ele fica entre a Sociedade do Anel e o demônio, e ele bota o caixa dele e fala, você não vai passar. E ele cai lutando contra o demônio. E Aragorn é o rei que tinha sido anunciado há muito tempo. E ele é um cara simples, ele vive simples, mas quando é preciso, ele assume o papel dele e ele junta toda a Terra-média numa era de paz. A gente vê o rei, o profeta e o sacerdote. Cristo. E assim, caminhando já pro final, ia ter mais tempo, porque esse tá muito bom. Ei, eu passaria o dia todinho aqui, Mas porque eu nem falei do Esporte Clube do Recife aí, né? A maior redenção que existiria era o Sport ficar na Série A esse ano. Oh, aleluia! Hoje é o jogo do Santa. Se o Santa ganhar, Não, eu tô ansiando por uma redenção também. a é próxima campeão, é final. é o primeiro jogo da final, ainda. Contra o A Barra. próxima vez que o Anderson voltar no podcast, ele vai ter que usar a camisa do Santa, fechado? E se o Sport ficar na Série A, você usa do Sport. Fechado. Fechou. Fechado. Mas, assim, caminhando pro final, fazer um comentário muito breve, assim, quanto ao que vocês falaram. Acabou que a gente entrou num ponto e passou desse ponto só com isso. Que é como, tipo, o conteúdo cristão, não necessariamente ele vai falar de Jesus diretamente, mas sendo um conteúdo bom e verdadeiro, ali vai estar falando. Não só isso, mas como também a gente pode ver dentro da Bíblia como essa tal cultura local é dita e é mostrada através de diversas. Jesus usa muito através das parábolas, Paulo usava muito. E para finalizar a minha última pergunta, gostaria que vocês fossem bem breves assim quanto a isso. E uma frase seria Logo hoje que a gente tá empolgado, o cara pediu pra resumir uma frase. Enquanto o nosso convidado especial não chegar, a gente tem tempo. em uma frase. Pronto, eu não vou dizer uma frase não, já que vocês estão assim, pode ser um pouco maior, mas eu queria que vocês falassem de forma direta. Quando Cristo é revelado, quando a cultura é revelada, qual seria o nosso papel como cristão ao mostrar para o mundo? Como a gente deve revelar a cultura. Assim, vou reformular essa pergunta. Como cristão, a gente tem um papel Da questão do evangelismo. geralzão, tanto evangelismo quanto vida cristã, quanto tudo. Como cristão, a gente tem um papel falar de Jesus. Como a gente vai fazer isso com a cultura da gente? Falar de Jesus. Mas, olha. Eu acho que a gente consegue utilizar a cultura e mostrar Jesus, mesmo que a gente não faça o que a gente estava citando a esses tempos passados. Que a gente estava falando, né, durante essa conversa. A gente não precisa dar uma panfletada para a gente anunciar o nome de Jesus Cristo. Eu quero contar um exemplo pessoal, depois eu quero conversar com vocês assim. O que foi? Vai direto dele. Oi? A forma direta. Ah, não, foi mal, pô. Então deixa eu te pedir pra tu começar dando a tua forma direta, depois eu penso numa mais direta uma vez. Eu vou ser bem simples. Primeira coisa, apreciar. Se você não apreciar a cultura que Deus iluminou, não a inspirou as pessoas a fazerem. Veja, criatividade, tudo é dom de Deus. É presente de Deus.
Então, se você não apreciar, está errando. Então, o primeiro ponto, acho que seria apreciar. O segundo ponto, acho que seria produzir. Então, cara, produza cultura. Ajude o mundo a ficar mais belo. A beleza é boa. A beleza é objetiva, não é subjetiva. A gente pode até conversar sobre isso depois. Mas você precisa produzir coisas boas, coisas belas, coisas que edificam. Então, histórias legais, histórias interessantes. Então, seja lá, se você quer ser escritor, artista, pintor, músico, faça cultura. E acho que tem um terceiro ponto, que a gente falou bastante, que não se deve fazer da cultura uma panfletada. Mas ela também pode ser um bom ponto de contato. Então, que nem Paulo fez lá em Atos 17, quando ele vai para Atenas, para o Areópago, ele olha para a estátua vazia lá, aquele lugar, ao Deus desconhecido. Porque tinha uma frase que em Atenas era mais fácil você encontrar com Deus do que um homem, de tanta estátua que tinha. E ele fala, esse Deus, o Deus desconhecido, é o Deus que eu adoro. É o meu Deus. E ele começa a usar os poetas gregos e os filósofos gregos da época para poder mostrar como eles estavam falando de um Deus muito maior, que é o Deus nosso. Então, a gente pode usar a cultura como ponto de contato, quer seja por concordância, ou seja, isso aponta para Jesus, ou por contraponto. Isso fala que a solução está aqui, mas a solução está lá em cima. Então, ponto de contato, aproveitar e produzir. Essa é a forma mais prática que a gente consegue, de fato, glorificar a Deus, anunciar Ele no mundo, utilizando a cultura que a gente vive, né? Mas a gente precisa entender que tudo que a gente faz glorifica o nome do Senhor Jesus e pense, 2025 não é uma coisa difícil de fazer. Os crivos estão bem baixos, né? Então, é comum a gente glorificar a Deus se a gente for um bom aluno, se a gente for dedicado, se a gente for comportado, tiver educação na escola, provavelmente vão perguntar, esse menino, essa menina é diferente. E a gente só está fazendo o básico. Se a gente ajuda nosso pai, nossa mãe, lavando os pratos, arrumando nossa própria cama, ajudando nas tarefas domésticas, provavelmente a gente vai refletir a graça e a glória de Deus na simplicidade, principalmente lavando os pratos, né? Porque as mães precisam muito disso. Boa. E eu diria só o seguinte, que é uma frase de Abraham Kuyper que eu coloquei aqui, que é: o evangelho não precisa da cultura para ser relevante. É a cruz da relevância. Se a gente não tiver a cruz, a cultura vai ser um analgésico no nosso caminho para o inferno. Sim. Então, a gente tem que ter cruz, a gente precisa saber por que a gente faz o que a gente faz. A gente precisa ter o coração por trás da ação. Então, que a nossa cultura seja um jeito de glorificar Deus, um jeito de buscar Ele e de mostrar Ele ao mundo, quer seja de forma direta ou de forma indireta. Boa. Aleluia. Glória a Deus. Amém, então, por isso. E foi isso em si, o nosso episódio. E assim, antes da gente chegar para aquele momento tão especial, quero deixar um desafio para você aí, telespectador. Quais sinais da cruz você enxerga na cultura pop que você consome? E como pode revelar o Cristo verdadeiro a partir deles? Mas é isso. E agora, Vinheta. Não, calma, antes, só uma coisa. Se você gostou desse papo, a gente vai disponibilizar na descrição do vídeo um drive para o Guia do Mochileiro da Eternidade. Foi um e-book que a gente fez pra conferência. Esse e-book é de graça, tá disponível e vai estar na descrição desse vídeo. e é top, tá? E, véi, dá pra ler tranquilo, véi. Dá pra ler. Uma tarde. Bora, desafio aí, todo mundo lendo, hein? Vem, vinheta. Agora no nosso momento, hahaha, Ariel. Agora eu tô me sentindo em casa, que é o que eu costumo fazer aqui, né? Ser o agente do caos. E o nosso conteúdo hoje foi algo incrível, foi algo relacionado à cultura pop em si, culturas de massa. E a gente, como bons nordestinos, gostamos muito daquele gênero musical, pelo menos eu falo por mim. Forró, baião, e assim, hoje nós temos uma tarefa assim incrível. Eu gosto muito de compor músicas. Eu tô achando que a gente vai... Tem algumas músicas assim... Vamos comer um baião de dois agora, um baião de dois. Mas eu tenho, inclusive, músicas cristãs. Quem sabe um dia a gente lança. Sim. Cantarararara. Mas a gente vai fazer o quê? A gente não, né? Eu vou... Calma aí, que eu vou fazer isso aqui só.
Rapaz, Da sanfona. foi assim que ele conquistou Mari, hein? Agora, Daniel Sanfoneiro. Queiros e Anderson Oliveira. Agora vão virar Luiz Gonzaga e Dominguinhos compondo uma música pra gente ao vivo. E só a sanfona não seria suficiente. Eu quero chamar aqui nosso querido Vitinho pra tocar violão. Pode chamar Vitinho. Bom dia, rapaziada. E aí, vocês querem fazer como? Vocês querem compor uma música juntos? Cada um compõe uma música? Aí vai compor junto. Aí compôs junto. Agora tem um porém. Qual é? Eu não sei se eu dou tempo pra vocês compor. Não, é agora. Agora. Quem sabe faz ao vivo, pessoal! É agora! Tu quer ficar com o refrão, com a... Como é que a gente vai fazer a divisão aí? Bora na doideira. Tá doideira? Cara, ai, meu Deus, que vergonha, cara. Tá saindo som? Tá saindo som? Alô? Um, dois, três e... Ei, Braz! Essa é pra você! Fala, barca. Que música é essa? Fala, barca. A original. Fala, barca. Toca aquela, pô. Fala, barca. Aquela do começo. Quando eu vi as Fala, alacas. barca. Vai. Fala, barca. Fala, barca. Fala, barca. Fala, barca. Nosso podcast. Começou, a gente veio aqui falar do seu amor. Tem o Estamos Rariel forrosando, e o Vitinho com o óculos improvisando. Vamos aqui cantar esse forró. caindo. Samuca é o vaqueiro e Vitinho chororó. Chora viola, vai no cavaco. Cuidado em cultura pop. Aqui. É isso aí. Ei, pô, a gente tinha uma melhor, mas era ao som de Asa Branca, velho. Asa branca pra gente. Bora lá, Vai. deixa a gente redimir esse momento. Quando eu vim na igreja Rio pra gravar o podcast, eu fui falar cultura pop com meu amigo mochileiro.